Olá, queridos alunos, Prof. Gil está na área, hoje com mais um vídeo, o vídeo 2 de infração de trânsito, mas antes de ir para o nosso vídeo, peço a vocês, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu joinha, o seu gostei, se o conteúdo lhe agradar, sugiro ainda que compartilhe com seus amigos, aqueles que irão fazer exame teórico do Detran, né, vulgo o provão, tão temido provão, compartilha com essa galerinha, compartilha também com a galerinha que vai fazer concurso público, né, onde tenha assuntos relacionados a trânsito, ok? Eu garanto a vocês que esse material também vai ajudar bastante a esse público, ok? E para você que é aluno da Autoescola Destaque, sugiro que vocês adquiram o livrinho, pois é através dele que você irá acompanhar as nossas aulas. Bom? E para você que não é aluno da Autoescola Destaque, mas tem acompanhado as nossas aulas, que é um material bom e barato, nós temos apostilas em PDF, okay? Todas elas já grifadas, os tópicos mais importantes, ok? Com simulados, com dicas e macetes para você melhorar e muito, certo? Muito mesmo, o seu aprendizado. Para você adquirir a nossa apostila, basta enviar um Pix, no valorzinho simbólico, só para ajudar o prof, no valor de R$ 10, certo? Para esse número de telefone que está aparecendo na tela. Fez o Pix, envia o comprovante para o nosso WhatsApp e nós iremos te responder com as 5 apostilas, todas elas atualizadas e com vários simulados também atualizados, ok? Nós vamos lhe entregar as 5 apostilas de legislação de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania e mecânica básica, certo? Material todo prontinho para você, só pegar e estudar. Eu garanto, galerinha, aprovação certa. Basta você estudar. Hoje em dia não é só estudar. Hoje em dia é você estudar com material bom e eu garanto a vocês que o material aí tá de primeira. Ok? Depois do nosso recado, agora sim vamos para o nosso vídeo. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre as penalidades. As penalidades, elas serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador. A gente vai ver cada um, ok? O proprietário. O proprietário é responsável pela infração referente à prévia regularização, preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, ou seja, conservação e a inalterabilidade de suas características, componentes e agregados. Também responsável pela habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições. Então, o que acontece aqui, pessoal? O proprietário, ele é o responsável pela regularização do veículo, pela conservação, pela inalterabilidade, pode permitir que seja alterada alguma coisa do seu veículo, e também pela habilitação legal dos seus condutores. Por isso, quando acontece uma infração em que o real infrator não é identificado, quem responde por essa infração vai ser o proprietário. Ele é responsável por tudo do veículo, inclusive para quem ele entrega o veículo, ok? Já no caso, o condutor, ele é responsável pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Lembrando a vocês, pessoal, que os grifos que eu faço, o sublinhado, eu espero que você também esteja fazendo no seu livrinho, tá certo? Quem estiver com nossa apostila,
vai estar sublinhado, né? Se não tiver, tem alguns pontos que eu sublinho a mais do que na apostila. Se não tiver, você faz esse sublinhado. A apostila lhe dá ferramentas para isso, ok? Então, vamos lá. Um exemplo aqui do condutor. Que infrações são essas praticadas na direção do veículo? Nós temos como exemplo aqui avançar o semáforo. Um outro exemplo, não dar preferência na rotatória. Estacionar de forma irregular, estacionar em local proibido. Tudo isso seria exemplo de infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Tranquilo? Então vamos avançar mais um pouquinho. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fator ou manifesto, for inferior àquele aferido. O que acontece aqui, pessoal? O embarcador, vamos lá para a gente entender. O embarcador ele vai ser responsável pela infração quando a carga ela for colocada apenas por um embarcador. Somente ele foi quem embarcou aquela carga. Então, a responsabilidade daquela carga toda é dele. Aí o transportador chega e o embarcador fala: quantas toneladas pega o seu veículo? Aí o transportador vai dizer 10 toneladas. Aí o embarcador, beleza, estou com uma carga aqui que é 10 toneladas, vou mandar colocar. Certo? Então o embarcador manda colocar a carga no veículo. Só que em vez de 10 toneladas, o embarcador manda colocar 12. Mas na nota fiscal, a nota fiscal, você acha que ele mandou colocar quanto na nota fiscal, no manifesto? Que é o que vai ser apresentado na fiscalização. Ele manda colocar 10 toneladas. Então aqui, quem vai estar ciente do erro não vai ser o transportador, até porque o transportador não tem como aferir aquela carga. Então, unicamente e exclusivamente essa diferença de peso vai ser culpa do embarcador, até porque ele falsifica a nota. Ele quer mandar mais carga, quer mandar 12 toneladas pagando o preço de 10, ok? Cada uma de esperto. Então, nesse caso, passando por uma fiscalização, a nota apresenta 10, mas o peso aferido pela fiscalização vai ser 12 toneladas, então essa infração vai ser de responsabilidade do embarcador. Agora, quando é responsabilidade do transportador? É responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos, quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Ou seja, vai ser 2 embarcadores agora. Aí o transportador chega no primeiro embarcador, né? O embarcador diz: e aí, quantas toneladas pega o seu caminhão? Aí o transportador vai dizer: rapaz, ele pega 10 toneladas. Aí o embarcador diz: beleza, eu tenho uma carga aqui de 6, dá certo? Aí o transportador diz: dá certo. Aí coloca 6 toneladas no caminhão. O transportador vai para um outro ponto, num segundo embarcador. Aí o embarcador pergunta: e aí, o caminhão é para quantas toneladas? Aí o transportador diz: rapaz, é para 10 toneladas. Aí o embarcador diz: eu tenho 6 aqui. Aí o transportador vai dizer: fechou então, que aí em cima já tem 4. Fecha os 10. Aí o segundo embarcador vai e coloca mais 6 toneladas. Somando-se aqui 12 toneladas, enquanto o caminhão era apenas de 10
era para comportar apenas 10 toneladas. Então, nesse caso aqui, pessoal, nesse outro exemplo, quem vai ter a culpa vai ser o transportador, porque foi ele quem induziu o primeiro e segundo embarcador ao erro. Foi ele quem induziu. Tranquilo? Agora, pessoal, tanto o transportador como também o embarcador são solidariamente responsáveis, ou seja, os dois têm culpa. Os dois sabiam. São solidariamente responsáveis pelas infrações relativas ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fator ou manifesto for superior ao limite legal. Então, o que acontece aqui? Aqui, pessoal, os dois têm ciência do peso excedente. Ok? Aqui os dois sabem. Vamos ver um exemplo. Digamos que o camarada chega com um caminhão para o embarcador. O embarcador diz: caminhãozinho é para quanto? Aí o transportador fala: o caminhãozinho aí é para 10 toneladas. Aí o embarcador diz: vixe, pai, eu tenho uma carga aqui que é 12 toneladas. E eu acho que seu caminhão comporta, viu? Eu acho que dá para levar. Aí o transportador diz: rapaz, dá sim, meu caminhão é novo. Sapeca aí as 12 toneladas. Aí então o embarcador vai e coloca as 12 toneladas em um caminhão que era apenas para 10 toneladas. Então os dois estão cientes, tanto o transportador como também o embarcador. Todos estão cientes do excesso de peso. Então os dois serão responsabilizados. Ok, pessoal? Deu para entender? Se não deu, deixa aí nos comentários que a gente faz um outro exemplo para que melhor vocês entendam, tá bom? Vamos lá, vamos avançar mais um pouquinho. As penalidades são as seguintes. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai ver quais são os tipos de penalidades. Começando pela advertência por escrito. A advertência por escrito deverá ser imposta, a penalidade de advertência por escrito, a infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Vamos lá, pessoal. Eu quero que vocês decorem isso aqui, ó, que para ter direito à advertência por escrito, o condutor ele deve ter cometido uma infração de natureza leve ou média e ele não pode ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então, o que cai da prova quando fala em advertência por escrito é isso aí. É por isso aí que eu garanto que você vai ter êxito se cair uma questão relacionada à advertência por escrito. Tranquilo? Vamos lá, continuando. A multa, toda infração é passível de uma penalização. Uma multa, por exemplo. O que acontece aqui, pessoal? A multa é um valor pecuniário, né? Ou seja, é um valor pago em dinheiro como punição àquela infração cometida. E a multa ela tem o objetivo de inibir a prática daquela infração venha a se repetir. Ou seja, que os condutores continuem desrespeitando as normas de trânsito. É aquele pensamento que quando atinge o bolso, que é a parte mais sensível do homem, quando atinge o bolso, o camarada deixa de fazer, deixa de cometer os erros, ok? E a multa a gente vai ver que ela tem algumas particularidades. Vamos avançar um pouquinho. E a particularidade é essa, que elas se classificam de acordo com a sua gravidade. E como é que elas se classificam? Elas se classificam em leves, médias, grave e gravíssima. Uma outra informação é que, dependendo da infração,
em razão da gravidade e da consequência, essa multa ela poderá ser multiplicada vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20 ou vezes 60. Uma outra particularidade dessas multas é que, de acordo com a gravidade, vai aumentando os pontos, né, que o camarada recebe no seu RENASC. Vamos lá. Uma multa leve, por exemplo, ela tem um valor de R$ 88,38 e o camarada soma seu RENASC 3 pontos. Bom, uma multa média, por exemplo, o camarada vai pagar um valor de R$ 130,16 e vai somar nos 4 pontos no seu RENASC. Já uma multa grave, o camarada vai pagar um valor de R$ 195,23 e vai somar o seu RENASC 5 pontos, ok? Já uma multa gravíssima, o camarada vai pagar um valor de R$ 293,47 e vai somar o seu RENASC 7 pontos. Outro detalhe que quero que vocês prestem atenção é que, independente do valor da multa gravíssima, independente do fator multiplicador, a pontuação vai ser a mesma. A pontuação ela não vai se multiplicar. A pontuação é somente uma. Por exemplo, a gente vê aqui gravíssima vezes 5. O camarada vai pagar R$ 1.467,35, mas a pontuação foi apenas 7 pontos. Vamos aqui vezes 10. O camarada vai pagar R$ 2.934,70, mas a pontuação é apenas de 7 pontos. Ok? Esse é um detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção. Um outro ponto importante, pessoal, é aqui a contagem dos pontos, considerada a soma das infrações cometidas nos últimos 12 meses, a contar regressivamente da data da última penalidade recebida. Né? O que acontece aqui, pessoal? Vamos lá. Deixa eu dar um exemplo para que vocês visualizem de uma forma melhor. Digamos que o camarada ele levou uma multa no dia 10/10/2023. Aí essa multa vai ficar no sistema durante 12 meses. Então, até o dia 11/10/2024, essa pontuação, a pontuação dessa multa vai estar lá no sistema. Ela vai ficar 12 meses lá. Completou os 12 meses, limpa, zero. Digamos que você tenha cometido 2 multas aqui nessa data, 10/10/2023. Então você tinha somado aí 14 pontos, 2 infrações gravíssimas. Quando for no dia 11/10/2024, isso aqui zera. Certo? Isso aqui zera. Depois de 12 meses, vai zerar a sua pontuação. Antigamente o pessoal tinha a ilusão de que toda virada de ano os pontos também sumia, os pontos zeravam. Não caia nessa. Bom, é ilusão. Os pontos só vão zerar quando completar os 12 meses, ok? Deu para entender? Então vamos avançar. A suspensão do direito de dirigir. Essa penalidade terá como medida administrativa o recolhimento da CNH, que somente será devolvida após o término da penalidade e da realização do curso de reciclagem. Vamos lá, pessoal. Por se tratar de uma medida administrativa, quem aplica a suspensão é os DETRANs.
Então, o condutor, ele no prazo de 12 meses, no período aqui de 12 meses, ele terá sua CNH suspensa se completar 20 pontos e desses 20 pontos ele tiver duas ou mais infrações gravíssimas. Então, completou 20 pontos e dentro desses 20 pontos ele cometeu duas infrações ou mais gravíssimas, ele será suspenso. Ele será suspenso por 30 pontos se tiver apenas uma infração gravíssima, e ele também poderá ser suspenso quando completar 40 pontos, se não tiver nenhuma infração gravíssima. Então, fez 20 pontos, tem duas ou mais infrações gravíssimas, leva a suspensão. Completou 30 pontos, tem apenas uma infração gravíssima, leva a suspensão. Completou 40 pontos, não tem nenhuma infração gravíssima, leva a suspensão. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. A gente acabou de ver a suspensão do direito de dirigir por pontos. Certo? Por ponto. Essa suspensão do direito de dirigir independe de atingir pontos. São suspensões mandatórias. E quais são as principais suspensões do direito de dirigir mandatórias? Ou seja, aquelas que já vêm com a suspensão no seu escopo, certo? Na sua penalidade. Vamos lá. Só as principais. Dirigir sob influência de álcool ou entorpecente. Dirigir ameaçando pedestre. Disputar corrida por espírito de emulação. Competição aqui é o racha. Competição esportiva na via pública sem autorização, certo? Se tiver autorização, não tem problema algum, mas aqui é sem autorização. Exibir manobras perigosas em via pública, você poderá ser suspenso por isso. Deixar de prestar socorro ou providenciá-lo, que é uma omissão, você tanto será suspenso como também é um crime de trânsito. Transpor bloqueio policial sem autorização, transitar em velocidade superior à máxima em mais de 50%, transportar menores de 10 anos em motocicletas ou similares, fazer malabarismo com motocicleta em via pública, ok? Aqui são alguns exemplos de suspensão do direito de dirigir, independente de atingir pontos ou não. Tranquilo? Só para você ter a ciência dessas principais. Depois dá uma olhadinha nelas, decoras aí, pelo menos as 5 primeiras, que é a que mais vem caindo em prova. Vamos avançar um pouquinho. Vamos lá, pessoal, continuando. Suspensão por ponto. O infrator que atingir a contagem de 20, 30 ou 40 pontos no período de 12 meses, ficará suspenso pelo prazo de 6 meses a 1 ano. A gente já viu em algum slide anterior que se o condutor ele atingir 20 pontos e tiver duas infrações ou mais gravíssimas, ele será suspenso. Se ele atingir 30 pontos e tiver uma infração gravíssima, ele será suspenso. Agora, para ele ser suspenso por 40 pontos, ele não pode ter nenhuma infração gravíssima. A gente já viu isso aí no slide anterior. Isso no período de 12 meses, ok? Lembrando a vocês que onde estiver sublinhado, eu quero que você também sublinhe, eu quero que você destaque aí no seu livrinho. Então, esse camarada, esse condutor irá receber uma suspensão de 6 meses a 1 ano. E no caso de reincidência, o que é reincidência? É fazer de novo. É fazer de novo. No caso de reincidência, que
é fazer de novo, é repetir a prática, certo? No período de 12 meses, o condutor terá suspensão agora aumentada, certo? De 8 meses a 2 anos, ok? Vamos lá, na suspensão mandatória, que é aquela suspensão que já vem direta na penalidade, no escopo da infração, o que acontece? A suspensão ela será pelo prazo de 2 a 8 meses, exceto para infrações com prazo já descrito no dispositivo infracionário, como, por exemplo, a infração do artigo 165, né, que fala sobre embriaguez ao volante, que lá, pessoal, já vem especificando a suspensão de 12 meses. Esse tipo de suspensão, em que já vem descrito no dispositivo infracionário, não cabe esse período de 2 a 8 meses. Okay? Vai ser aquele que está descrito na infração. No caso de embriaguez, já vem lá suspensão por 12 meses. E no caso, pessoal, de reincidência, que é fazer de novo, que é repetir a prática no período de 12 meses, vai ser de 8 a 18 meses a suspensão. Tranquilo? Então, vamos avançar mais um pouquinho. E interessante, pessoal, que isso aqui é novo. Isso aqui que eu vou passar para vocês agora é novo e eu quero que você guarde essa informação, que é questão de prova. Okay? O condutor que exerce atividade remunerada, a suspensão da CNH somente ocorrerá com 40 pontos, independentemente da gravidade das infrações cometidas. Isso quer dizer que tanto faz aquele condutor que exerce atividade remunerada, tanto faz ele cometer 2, 3, 4, 5 infrações gravíssimas, ele só será suspenso a partir do momento que ele alcançar 40 pontos, ok? Aí tem mais um detalhe aqui, pessoal, muito interessante, que diz assim, será facultado participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que no período de 12 meses atingir 30 pontos. Então, esse condutor que exerce atividade remunerada, ele só será suspenso quando atingir 40 pontos, independe da gravidade das infrações. E ele tem mais um requisito no qual ele pode participar de um curso preventivo de reciclagem e quando ele atinge esses 30 pontos e ele participa desse curso preventivo de reciclagem, aquela pontuação será zerada. Então, assim, toda vez que o condutor de atividade remunerada atingir 30 pontos, ele faz o curso preventivo de reciclagem, essa pontuação zera. Isso foi um benefício trazido para os condutores, né, para os motoristas de carteirinha, né, aquele que realmente exerce atividade remunerada, já que são eles que transportam os produtos dos nossos países, né, os ditos caminhoneiros. Okay? Então foi um benefício para eles, já que eles é quem transporta as mercadorias Brasil afora, foi bom para a categoria. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Se não tiver entendido, deixa nos comentários aí, que a gente garante que iremos responder o seu comentário e explicar de uma forma que melhore a sua compreensão. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Cassação da CNH. Quando irá acontecer essa cassação? Quais são as hipóteses
do camarada ser caçado? Primeiramente, pessoal, quem caça, a CNH, eu quero que você coloque aí, num cantinho. Quem caça a CNH é o DETRAN. Quem aplica essa medida administrativa é o DETRAN, ok? Que é em primeiro lugar que vocês lembrem-se disso. Quem caça, quem aplica a medida administrativa é o DETRAN, tranquilo? Agora vamos lá, voltando. Quais são as hipóteses do condutor ser caçado? Primeiro, quando ele conduzir qualquer veículo com direito de dirigir suspenso. Isso aqui que é muito improvável. Uma outra forma dele também ser caçado é quando o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito. Uma outra forma é quando o condutor for reincidente. Agora, quais são essas infrações que, se ele cometer novamente, ele será caçado? As infrações são essas. Do inciso 3º do artigo 162, as infrações dos artigos 163, que é entregar a direção à pessoa inabilitada ou incapacitada, 164, 165, que é dirigir sob influência de álcool e entorpecente, 173, que é disputar corrida por espírito de emulação, 174, promover competição esportiva sem autorização, 175, que é demonstrar ou exibir manobras perigosas. Essas são as principais infrações que, se o camarada reincidir, ou seja, cometê-la novamente, ele será caçado. Aqui tem uma informaçãozinha bem importante, que é o condutor com habilitação cassada ficará impedido de conduzir veículo por 2 anos. Após esse período, a habilitação poderá ser requerida novamente, submetendo o condutor ao processo de habilitação da CNH na forma estabelecida pelo CONTRAN. O que acontece, pessoal? Se o camarada ele for cassado, ele tem que passar 2 anos sem poder dar entrada em um novo processo de habilitação. Ele passa 2 anos sem dar entrada no processo de habilitação, ele passa 2 anos sem conduzir um veículo, ok? Depois que ele passar esses 2 anos, só então é que ele irá iniciar novamente o processo de habilitação. E detalhe, esse processo novo que vai ser aberto, ele terá que fazer todos os exames. É como se ele nunca tivesse tido a habilitação. Então ele vai fazer tudo do começo, tudo como se fosse a primeira habilitação daquele camarada. Ok? É para entender? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar da cassação da PPD, certo? Ou seja, da permissão para dirigir. Eu quero, pessoal, que vocês comecem lembrando que quem caça a CNH, quem caça a PPD, vocês já sabem, é o DETRAN. Não esqueçam disso. Questão de prova, principalmente quem está almejando aí um concurso. Outro tópico muito importante, pessoal, é que a cassação da permissão para dirigir ocorrerá se o condutor, no período de 12 meses, cometer infração de natureza grave ou gravíssima, viu? Basta uma grave, basta uma infração gravíssima, ou então for reincidente em infração média. Então vamos lá, se o condutor
ele cometeu uma infração grave, terá sua permissão cassada. Se ele cometer uma infração gravíssima, também terá sua permissão cassada. E se ele tiver duas infrações médias, ele também terá sua permissão cassada. Então, veja aí, é uma ou outra, viu? É uma ou outra. Se tiver uma grave, vai ser cassado. Ou, se tiver uma gravíssima, vai ser cassado. Ou, for reincidente em média, será cassado. Então, muito cuidado, pessoal, quando vocês receberem a sua permissão. Muito cuidado mesmo. Se tiver veículo no seu nome, cuidado a quem você vai emprestar. Bom, tem um ditado que diz que quem empresta, nem para si presta. Ok? Então, muito cuidado para você não ter que refazer todo o processo por conta da cassação da sua PPD por imprudência de um terceiro. Tranquilo? Vamos lá. Teve a PPD cassada, o infrator ele terá que reiniciar todo o processo de habilitação, tá certo? Terá que reiniciar todo o processo de habilitação. Prof, preciso passar os 2 anos? Não, pessoal, não precisa. Escreva aí. Não precisa passar o período de 2 anos. Esse lapso temporal de 2 anos, só quem precisa passar é quem teve a CNH cassada. Então, não precisa passar o período de 2 anos para iniciar o processo. Escreva aí, já que eu ditei, a letra não é bonita, não é boa, porque infelizmente eu estou escrevendo com o mouse e a dificuldade é grande. É mais para vocês saberem onde você deve escrever. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Vamos avançar mais um pouco. Vamos lá, pessoal. Falando agora sobre o curso de reciclagem. Como vocês podem ver, o curso de reciclagem ele tem uma carga horária de 30 horas. Essa carga horária de 30 horas está dividida nas disciplinas de legislação de trânsito, direção defensiva, noções de primeiros socorros e relacionamento interpessoal. É assim que está dividido essa carga horária de 30 horas, aulas, ok? O condutor poderá ser obrigado a frequentar o curso de reciclagem quando? Quando é que o condutor poderá ser obrigado a frequentar o curso de reciclagem? Quando ele for suspenso o direito de dirigir, ele estiver suspenso o direito de dirigir, para ele retornar a conduzir veículos, para ele receber a sua CNH, ele precisa estar de posse desse curso de reciclagem. Quando ele envolver-se em acidente grave, para o qual haja contribuído, condenado judicialmente por delito de trânsito, ou a qualquer tempo, se for constatado risco à segurança no trânsito. Aqui é aquele camarada que dirige de forma displicente. A qualquer tempo ele poderá ser obrigado a fazer um curso de reciclagem. Aí vocês podem estar pensando, professor, faltou aquele que atingir 30 pontos, né? O caso de condutores que exercem atividade remunerada. Era para estar aí também, né? Atingiu 30 pontos. Ele não tem que fazer o curso de reciclagem? Não necessariamente, pessoal. Vocês vejam que aqui diz, olha, ser obrigado. Aquele que atinge 30 pontos, que exerce atividade remunerada, é opcional. Ele tem a opção
ou não de fazer o curso de reciclagem. Se ele fizer, ele vai zerar a pontuação dele. Se ele não fizer, ele vai continuar com aquela pontuação, mas ele não é obrigado. Aquele curso, para quem exerce atividade remunerada, como eu já falei, é opcional, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos entrar em um assunto importante, nossa provinha, que são as medidas administrativas. Algumas infrações, além da penalidade, podem ter uma consequência administrativa, ou seja, o agente de trânsito deverá adotar medidas administrativas cujo o objetivo é impedir que o condutor continue dirigindo em condições irregulares. Principalmente, pessoal, quando essas condições irregulares, elas colocarem a vida de terceiros em risco. Principalmente quando essas condições irregulares, ela tem a potencial para provocar um acidente de trânsito, ok? Vamos ver quais são as medidas administrativas existentes, começando pela retenção do veículo. O que é reter, pessoal? Reter é prender, é segurar aquele veículo por alguns instantes. O veículo será liberado quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Digamos, pessoal, que o agente de trânsito, ele aborda o condutor e percebe que aquele condutor ele está sem o cinto de segurança. O que vai acontecer? O agente de trânsito ele vai reter aquele veículo, ele vai segurar aquele veículo até que a irregularidade seja sanada. Qual foi a irregularidade? O condutor estava sem o cinto de segurança. A partir do momento que aquele condutor coloca o cinto de segurança, a irregularidade foi sanada. Foi sanada no local. Então, aquele veículo, a partir daquele momento, ele está liberado. Certamente ele vai levar um presentinho, ele vai ser liberado, mas vai ser autuado, ok? Mas de qualquer forma ele vai ser liberado para seguir viagem, ok? Vamos ver outro exemplo aqui. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o veículo deverá ser liberado e entregue ao condutor regularmente habilitado mediante recolhimento do CRLV. Agora vamos lá, pessoal. Digamos que o condutor foi abordado e verificado que a luz alta do farol do veículo não está acendendo, está queimada. O que acontece? Como aquela irregularidade não pode ser sanada no local, o que é que o agente de trânsito vai fazer? Ele vai pegar o CRLV mediante recibo e vai dar um prazo para o camarada consertar aquela luz alta que está danificada. Ou melhor, fazer a troca daquela luz, daquele diodo. Bom, então o agente de trânsito ele vai recolher o CRLV, vai entregar um recibo, tá certo? E vai dar o prazo para aquele condutor comparecer lá no departamento de trânsito para mostrar que ele já sanou a irregularidade e assim ter o seu CRLV devolvido, ok? Tranquilo? Deu para entender depois do exemplo? Vamos lá, uma nova hipótese. Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido a depósito. Essa hipótese, pessoal, é o seguinte. Digamos que o agente de trânsito aborda o condutor, pede a documentação,
CRLV e também a CNH. O condutor diz: não tenho CNH. O agente de trânsito dá um tempo para aquele condutor conseguir alguém habilitado. Conseguir alguém habilitado para conduzir o veículo. Se aquele condutor que foi abordado, se ele não conseguir ninguém habilitado para conduzir o veículo, para que o veículo seja liberado, aquela retenção vai ser transformada em uma remoção. Então, como o condutor não conseguiu alguém habilitado para levar o veículo, aquele veículo vai ser removido para o pátio. Bom, então vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho. Vamos para a remoção agora. Vamos lá. Continuando em medidas administrativas, agora com remoção do veículo. O veículo será removido para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Depois que esse veículo for removido para o pátio, para o depósito, ele só será restituído quando ocorrer o pagamento das taxas e despesas da estadia. Então, quando o veículo for removido para o pátio, o proprietário só terá ele de volta quando pagar as taxas e as despesas com estadia. Beleza? Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local. Ok, pessoal? A gente viu agora duas medidas administrativas bem importantes. A gente viu a remoção, que a gente está vendo, e viu também a retenção do veículo. Só para você ficar melhor a didática, a aprendizagem, quero dar uns exemplos aqui. Vamos lá, pessoal. A retenção do veículo, quando a irregularidade puder ser sanada no local, como por exemplo o cinto de segurança, que foi o exemplo que a gente deu no slide anterior, a irregularidade sendo sanada no local, o veículo será liberado para seguir viagem. Ok? Agora um exemplo de retenção em que irregularidade não pode ser sanada no local. A gente viu como exemplo o condutor não habilitado. O condutor não está habilitado, ele não tem como ele sanar a irregularidade no local, já que ele ligou com a pessoa habilitada e não conseguiu. Então, essa retenção vai virar o quê? Uma remoção. Essa retenção vai virar uma remoção. E tem caso que já é remoção direta, como por exemplo, o veículo foi abordado e foi constatado que os 4 pneus estão muito careca, estão muito lisos, podendo provocar aí um acidente, colocando a vida de terceiros em risco. Então, nesse caso, o veículo ele já é removido direto para o pátio, ok? E tem também aquela retenção que não pode ser resolvida, sanada no local, mas que não produz perigo algum, que foi o caso da luz alta do veículo. Naquele caso, o agente de trânsito ele deu um recibo, recolheu o CRLV e deu um prazo para o camarada resolver aquela irregularidade. Okay? Então, se apegue a esses exemplos, que eu acho que vai ficar fácil de você, aluno, não se perder, de você, aluno, não ter dúvida quando ocorrer uma questão falando sobre retenção ou remoção. Viu? Preste atenção ao que eu disse, que você não vai perder nenhuma questão quando envolver remoção ou retenção. Tranquilo? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Continuando em medidas administrativas, vamos lá para recolhimento da CNH ou da permissão para dirigir. Se dará mediante recibo, além dos casos previstos no CTB, quando houver suspeita de sua adulteração ou
inautenticidade. O que acontece, pessoal? O agente, ele recolhe o documento, né, a CNH ou PPD, e dá um recibo com o prazo para o condutor ir pegar de volta a sua CNH ou a sua PPD, certo? Prazo aí de 4 ou 5 dias, que é o tempo que eles precisariam para verificar a autenticidade do documento. Só o que acontece, pessoal, hoje essa documentação está toda eletrônica, né? Hoje é tudo eletrônico. E hoje tem como consultar a autenticidade até mesmo no local. Hoje em dia, tanto o CRLV como também a CNH ou a PPD, ele vem com um QR Code. Através desse QR Code, você pode verificar a autenticidade dessa documentação. Ok? Então, hoje não se pega, né, mais aquele documento físico, né, não se recolhe mais através de recibo. Recolhimento do CRV, Certificado de Registro do Veículo. Aqui também é conhecido como recibo de compra e venda. Não é obrigatório você estar com o CRV no seu veículo. Bom, será recolhido mediante recibo, além dos casos previstos no CTB, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração, ou se alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no prazo de 30 dias. Como eu já falei, hoje em dia a autenticidade, devido aos documentos ser eletrônicos, hoje já se faz no local. Agora, quanto à alienação do veículo, a transferência de propriedade, geralmente, pessoal, as financeiras, quando o cliente ele quita as prestações, a própria financeira já dá baixa na alienação, certo? Então, hoje em dia, a própria financeira já faz isso, a maioria delas. Então, nem precisa o proprietário correr atrás de fazer a transferência, porque as próprias financeiras já faz isso. Quando elas fazem isso, ela transfere a propriedade, o bom é que ela já oferece também um novo financiamento, né? Os caras são um gênio. O cara diz, terminou de pagar um, vamos trocar num mais novo. Então, hoje em dia, não há também uma preocupação quanto ao recolhimento do CRV por transferência de propriedade. Tranquilo? Vamos lá mais um pouquinho. Vamos avançar. Recolhimento do CRLV. O certificado de licenciamento anual será recolhido mediante recibo, além dos casos previstos no CTB, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. O mesmo caso, pessoal, que a gente viu para o CRV, que a gente viu para a CNH, que a gente viu para a PPD, também vale aqui para o CRLV. Essa constatação de adulteração ou não pode ser vista no local. Então, quanto a isso, a gente já discutimos. Agora, se o prazo de licenciamento estiver vencido, ou seja, o carro estiver atrasado, aquele documento, aquele CRLV, ele também será recolhido. Um outro caso em que o CRLV também será recolhido, nós já vimos, que é na retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Eu dei até o exemplo dos farol alto de um veículo, né, estando queimado, né? Como aquele farol alto não pode ser sanada no local, mas também ele não traz risco de um acidente, ele não coloca a vida de terceiros em risco. O que é que o agente faz? Ele pega o CRLV, dá um recibo e dá um prazo aí, digamos, de 2 dias para o
proprietário ou para o condutor sanar aquela irregularidade e ir apresentá-la no departamento de trânsito, ok? Aí você pode estar se perguntando, prof, se os documentos hoje são eletrônicos, como é que o agente de trânsito vai recolher aquele documento físico e entregar um recibo? Como é que ele faz hoje isso? Fica impossível. Fica impossível sim quando você de pegar o físico. Mas hoje o sistema dos órgãos de trânsito, ele recolhe o documento lá dentro do próprio sistema. Ou seja, digamos que um documento foi recolhido pela PRF, pela queima de um farol. A luz do veículo, a luz alta está queimada, um exemplo. Então a PRF foi e recolheu no sistema aquele CRLV. O que acontece? Caso o camarada ele não sane a irregularidade e passe em uma blitz, o agente de trânsito for verificar a documentação, vai lá ter um alerta no sistema que aquele veículo está recolhido. Então, a partir daquele momento, o veículo vai ficar retido e, consequentemente, vai virar uma remoção. Então, fica um alerta lá no sistema eletrônico. Vamos lá, outro ponto importante das medidas administrativas é o recolhimento de animais. Os animais soltos nas vias serão recolhidos pela autoridade de trânsito e devolvidos ao proprietário mediante pagamento de multa. O que acontece aqui, pessoal? Os animais, quando eles estão soltos nas áreas rurais, quem vai fazer o recolhimento desses animais, quem vai fazer a captura é a PRF, ou um órgão de trânsito municipal, que é órgão de trânsito, um órgão de trânsito, certo? Municipal, se tiver convênio com a PRF. Às vezes você pode ver um órgão de trânsito municipal capturando animal em uma via federal. Quando isso acontecer, porque aquele órgão de trânsito tem um convênio com a PRF. Isso para as áreas rurais. Já na área urbana, geralmente a responsabilidade da captura desses animais fica por conta da prefeitura. Quando eu falo na prefeitura, fica por conta de uma secretaria vinculada à prefeitura, como, por exemplo, a do meio ambiente. Pode ser meio ambiente, pode ser CINFRA, mas geralmente é a do meio ambiente. Ok, pessoal? Então, na captura de animais, áreas rurais PRF, ou órgão de trânsito municipal, se tiver convênio, ou em áreas urbanas, é por conta da prefeitura, por conta do município, através da secretaria. Dei como exemplo a Secretaria de Meio Ambiente. Lembrando a vocês, isso aqui é questão de prova, isso é questão de prova de concurso, até que o animal não reclamado em 60 dias, ele vai a leilão. Ok? Lembre disso aqui, desse prazo que já foi questão de prova. Tranquilo? Mais um pouquinho para frente, né? Realização de exames. Poderão ser solicitados novos exames para certificar o estado do condutor. Esses exames, pessoal, apesar de solicitado, o condutor ele não é obrigado a realizar esse tipo de exame, até porque são exames muito evasivos. E outra coisa, é difícil que um condutor vá querer submeter a um exame desse, principalmente para condená-lo, né? Para produzir prova contra si. Então, muito difícil. Agora, existe um exame que hoje é obrigatório, que é o toxicológico, que o condutor das categorias C, vou escrever aqui para vocês lembrarem, condutores das categorias C, D e E estão obrigados a fazer, que são o toxicológico, a cada 2 anos e meio. Então, esses exames, o camarada é obrigado a fazer. Outra medida administrativa é a realização de teste de alcoolemia ou perícia.
O condutor poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou substância psicoativa que determine a dependência. Hoje em dia, pessoal, os órgãos de trânsito, eles estão usando um tipo de bafômetro. Esse bafômetro, ele se chama bafômetro passivo e ativo. O que acontece, pessoal? Esse bafômetro, esse tipo de bafômetro, quando o camarada é abordado, só em ele responder às perguntas do agente, o bafômetro já vai indicar se ele ingeriu ou não bebida alcoólica. O bafômetro, ele indicando, que é o passivo, indicando que há uma detecção de álcool, só não falar daquele condutor, aquele condutor será convidado a fazer o bafômetro ativo, né? Para realmente medir quanto tem de álcool naquele condutor, beleza? Então, só nesse caso é que o condutor será convidado a fazer um exame de alcoolemia. Da mesma forma dos exames de sangue, o condutor também pode recusar de fazer o bafômetro, já que não é obrigatório o condutor produzir prova contra si mesmo. Então, nesse caso, é feita uma infração por recusa, que é o mesmo valor que ia ter se caso ele tivesse feito o bafômetro e tivesse dado álcool, tivesse comprovado que realmente ele ingeriu bebida alcoólica. A vantagem é que, dependendo da quantidade, ele seria preso. Na recusa, ele não será preso. Agora, se o camarada ele se recusa, mas é visível que ele está muito embriagado, é visível, ele não tem condições de dirigir, ele recusou. Mesmo assim, será feito um termo de constatação de alcoolismo, né, embriaguez, e esse camarada será levado à Polícia Civil. E lá o delegado é quem vai pedir esses exames, beleza? Mas se ele não tiver visível, ele liga para um condutor habilitado, né? O condutor habilitado, quando chegar para levar o veículo, ele irá fazer o bafômetro. Fez o bafômetro, constatou que o condutor não ingeriu bebida alcoólica, o condutor prossegue viagem, levando, claro, o camarada que estava conduzindo. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, espero que tenha dado para entender. Vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, pessoal, outra medida administrativa é o transbordo, né, do excesso de carga. Isso ocorre quando o veículo estiver transportando peso acima do permitido. O que acontece? O veículo ele é para, digamos, 10 toneladas. Aí o espertinho coloca 12 toneladas, né? Que ele tem um excesso de peso de quanto? De 2 toneladas. Então, esse condutor seguir viagem, para ele prosseguir viagem, é preciso que ele faça o transbordo desse excesso de peso. Não sendo possível o transbordo, o veículo será recolhido ao depósito, sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as despesas de remoção e de estadia. E caso seja feita o transbordo, todos os custos do transbordo é por conta do proprietário. Não esqueça disso. Todos os custos de um transbordo é por conta do proprietário. Tá certo, pessoal?
Vamos lá avançar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, nós temos um resumo das penalidades e das medidas administrativas. Vamos lá. Primeiramente, eu quero que vocês decorem as penalidades. Essa parte da infração de trânsito é bem cobrado, tanto na prova do Detran quanto em concurso público. Então, eu quero que vocês decorem quais são as penalidades. Até porque quando cai em prova, costuma misturar a penalidade com a medida administrativa e perguntar qual das opções é uma penalidade ou quais das opções é uma medida administrativa. E para você poder responder, você precisa estar ciente quais são as penalidades e quais são as medidas administrativas. Então, para que você possa decorar as penalidades, eu costumo usar um macete que é o nome Cascan. Cascan, pessoal, eu quero que vocês façam alusão, para ficar melhor de vocês lembrarem, quero que vocês façam alusão ao amiguinho da Mônica, que é o Cascão. Cascão é o amigo da Mônica, só que o nosso amiguinho da Mônica não vai ser o Cascão, vai ser o Cascan, ok? Onde o C vai ser de cassação. Cassação pode ser da CNH, pode ser da PPD. O A vai ser de advertência, advertência por escrito. O S de suspensão do direito de dirigir. O C de curso, curso de reciclagem. Esse A, pessoal, esse A aqui, você vê que ele está com um xizinho, está com um xizinho. Esse A aqui era de apreensão. Esse A era de apreensão. Só que a apreensão ela foi revogada pela Lei 13.281 de 2016, ok? E por último, o M de multa. Então, aqui está o nosso macetezinho. Quando você lembrar de penalidades, você vai lembrar de Cascan. Penalidade, Cascan, o amigo da Mônica. Já as medidas administrativas, fica bem mais fácil de você decorar. Basta você ter a sigla RET. RET, porque o RE, como você pode ver, todas as medidas administrativas começam com RE, exceto o transbordo, que começa com T. Então, RE de retenção, RE de remoção, de recolhimento e de realização. Realização de exame, realização de teste de alcoolemia e o T de transbordo, ok? Então, fixa bem o olhinho nesse quadro, decora, que é muito importante para a sua provinha. Tá bom? É muito importante para a sua provinha. Ok, pessoal? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Calma, calma, o assunto ainda não acabou, tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo. Agora, se você está gostando, peço humildemente a todos vocês que compartilhem o nosso vídeo, deixem o seu joinha, o seu gostei, certo? E aguardo vocês no próximo vídeo.